O nosso barão se chamava Laudino, perito em vexames, como de, no meio de uma peça de teatro, gritar da plateia: pisotear os mortos e caluniar os vivos. Ou o contrário, sem ninguém saber ao certo se ele era um dos mortos ou dos vivos, ou o que significava aquilo, e ele continuasse perguntando: estamos mortos? Estamos vivos? A quem caluniamos? A quem pisoteamos? Entre o pisotear e o caluniar e o silenciar cúmplice ou indiferente, residem toda a fortuna e felicidade, quando o dinheiro que ganhamos ou deixamos de ganhar, o modo como nascemos e seremos enterrados. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o escritor Sidney Rocha e uma plateia que participa comigo de um encontro literário que precede a nossa conversa aqui e participa fazendo perguntas ao nosso convidado. Se você quiser participar desses encontros literários do Arte um Contexto, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui e esses encontros literários do Arte um Contexto têm patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal. Bem-vindo, Sidney Rocha, Querido é um prazer amigo, ter você aqui, diretamente do Recife, Sim. que não é sua cidade natal, porque a sua cidade natal é no Ceará, é Juazeiro do Norte, mas você veio de Recife e está aqui em São Paulo nos dando a honra da presença. Né? Se eu pudesse usar ainda a imagem de que o sertão é todo lugar, eu venho de todo lugar também, representando um pouco esse sertão, esse Brasilzão. Perfeito. Sidney, você acaba de publicar um livro chamado A Estética da Indiferença. Apesar desse título de ensaio, né, parece um ensaio sobre arte, é um romance. E é um romance que é o segundo volume de uma trilogia, que teve origem, ou teve início, com o romance Fernand Flor, certo? Agora, antes disso, você publicou vários livros de contos, Matriusca, O Destino das Metáforas, Guerra de Ninguém. Qual é a relação que você faz entre a prosa mais extensa do romance e a síntese do conto? E bota a síntese nisso, porque às vezes você tem contos de uma página e meia, né? Primeiro, eu acho que o grande personagem na literatura que eu pratico não é especialmente a figura do personagem em si, mas a própria linguagem é o personagem. Às vezes o argumento já é em si o personagem para mim. E a busca é sempre de precisão, de densidade, intenção e intensidade também, porque é disso que se trata o tempo todo, tanto os meus contos quanto os meus romances. E há nisso, claro, além dessa fricção com a linguagem, dessa intersecção da linguagem, há também uma certa preocupação ou, digamos, um modo de ver o mundo. Embora, aí você falava de A Estética da Indiferença ser um título meio ensaístico de propósito, a minha literatura não é em nada ensaísta, pelo contrário, a minha literatura trata de forma não realista dessa realidade, da vida, como ela é. Ela expressa mais do que representa, talvez... é uma expressão, né, daquilo que acontece na realidade, né? Exato, se nós levarmos em conta alguns contos e o primeiro romance da trilogia, que é o Fernand Flor, que é algo expressionista realmente. É um personagem que representa um tipo de linguagem lírica em detrimento ou em diferença àquela da estética da indiferença, que é uma linguagem dramática, uma linguagem mais ligada ao drama. Então, de algum jeito, essa trilogia é uma homenagem tanto ao lírico, ao dramático, e lá na frente com outro livro chamado Roosevelt. Que vai ser o terceiro da trilogia. Que é o terceiro, que é exatamente um mundo mais épico. Perfeito. Então a trilogia tem essas três linguagens, digamos. Eu queria voltar ainda a essa trilogia, principalmente ao Fernand Flor e ao Estética da Indiferença, que são os livros já publicados, mas antes eu queria falar um pouco dos contos. Sim. Porque tem uma coisa interessante, né? Você publica Matriusca, que é um livro que são cenas, são instantâneos, são pequenos contos com uma predominância de personagens femininas. Sim. Sempre com situações de ruptura, ou de abandono, ou de traição, ou de uso, né? O caso de tem uma personagem que é uma prostituta, uma garota de programa, que é usada de diferentes maneiras, assim, é toda uma expectativa de um programa que ela vai fazer. Você não tem uma continuidade dentro dos próprios contos, que em geral tem um certo desenvolvimento narrativo. Aqui você pega um instantâneo, é uma cena, e são todas cenas de rupturas ou de abandonos ou de situações muito dramáticas. Portanto, estão numa dimensão mais
fechada, né? Depois isso vai se expandir, né, nos outros livros, para outras formas de relações, né? Explica um pouquinho esse processo de centramento, depois de expansão, que acontece nos seus 3 livros de contos, né? Do Matriusca para Destino das Metáforas, para a Guerra de Ninguém. Eu acho bem acertada essa coisa, de novo, do instantâneo, né? Tanto é assim que nos contos, que são pequenos romances também, em Matriusca, você vê que ali está muito forte a questão da mulher e do consumo. Os títulos são Carefree, são Sundown, um tanto esse mundo cosmético, né? Contudo, as mulheres em Matriusca, elas não são em nada vítimas. Elas mesmas são bastante ativas em relação à solução de suas vidas, ou seja, a cada uma das adversidades ela tem tomado conta do seu próprio destino. Essa é a vantagem, digamos, um traço bastante normal em Matriusca, que é um livro realmente feminino. O livro Guerra de Ninguém é um livro neutro. Ali temos também aquelas situações das guerras cotidianas, ou seja, de quanto nós estamos em guerra o tempo todo. E o terceiro livro O Destino das Metáforas, que é o que vem no meio dos dois, né? Nessa ordem é mais masculino, digamos assim. Se eu tivesse de colocá-los de forma geométrica, Matriusca seriam esses contos femininos, O Destino das Metáforas, esses contos mais masculinos, e Guerra de Ninguém ali pelo meio. Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia. Sidney, você é pouco conhecido pela abordagem inicial à literatura de cordel. Lendo o continho trash para um mundinho cash, há a presença até do diminutivo no título que já indica uma certa oralidade, né? Como que você trabalha isso nos seus romances, nos seus contos, até mesmo pela repetição, encontrado no lixo, né? Isso aparece o tempo todo a partir de cada personagem. É verdade, Luciana. O cordel em si tem uma importância, ou teve uma importância muito forte na minha vida, mas não especialmente o cordel em relação ao que o cordel tinha de jornalístico naquela época. Mas muito mais, porque o cordel, para quem bem sabe, o cordel pode ser vendido em uns folhetinhos menores e uns folhetinhos mais grossos, de 32 páginas, que são, na verdade, o romance, chama o romance de cordel. E é sobre essa parte do imaginário e do sonho que o cordel me toma mais. E, claro, há, contudo, no romance de cordel, não só a questão da oralidade, mas a questão de uma certa erudição que o escritor, o romancista de cordel, tenta vender à plateia. Então, a linguagem oral está sempre travestida na minha literatura com um pouco de erudição, talvez, digamos assim, ou algo que o alcance seja outro. Eu acho que muita erudição... a Luciana está se referindo a um conto que fala, muito brevemente, de várias personagens do mundo glamuroso. A Miss, o ganhador da loteria, a coelhinha da Playboy, a ganhadora do reality show que acaba numa lata de lixo, esquartejados, mortos, etc. Daí a repetição a que ela se refere, acabou no lixo, né? Estava na lata de lixo. E daí a última personagem é um pobre brasileiro catador de lixo que é encontrado lá tirando uma soneca. E aí tem essa ironia, essa contradição, né? É uma ironia e, claro, também ligada ao mundo do consumo de novo, né? O mundo da fama, que muitas pessoas imaginam que a fama termina sendo parte de suas vidas e todo mundo vai entrando com uma certa decadência, que termina descambando numa decadência de um conto como, por exemplo, de Castilho Hernández, que é um outro desse livro que fala também dessa decadência. E, claro, ali naquele conto eu quis fazer uma espécie de densidade e intensidade em relação ao que acontece em relação ao sucesso das pessoas. Esse conto a que você se refere é um cara que foi um cantor famoso, caiu no ostracismo, estava obscuro. Daí ele vai num programa de calouros para fingir que está imitando a ele, mas ele é ele mesmo e encontra um duplo. É um duplo. E aí, por exemplo, você falou da questão da erudição. O tema do duplo, o tema literário do duplo, que é tão de longa vida, né, na história da literatura, aparece aí dentro desse registro da indústria cultural, né? Sim. E, claro, essa erudição tem a ver com as minhas referências literárias, suas leituras, natural, né? E tal. Mas sempre guardando um pouco disso que a literatura de cordel, ou o romance de cordel também tinha, que é de que o leitor descubra as coisas, né? A ideia mais subjetiva de contar a história. Por isso a linguagem. Perfeito. Por isso a busca de um tipo de livro onde o leitor se reconheça, né? O leitor, ou o livro termina encontrando seu próprio leitor a partir disso. Perfeito, Sidney. A gente tem uma outra pergunta na plateia, vamos ouvir a pergunta, a sua questão. Ler o conto O Soldado Inválido, da Casa Louca,
Me despertou a curiosidade de saber, na sua opinião, quem seria o soldado inválido na nossa sociedade atual? Só para contextualizar a pergunta dela, que é muito boa, de fato, você fala no Soldado Inválido da Casa Louca, que é um conto do livro Guerra de Ninguém, de um soldado em Kandahar que enlouquece por causa de uma missão de matar inimigos afegãos. Ele é tomado por uma espécie de demência religiosa, como os próprios talibãs que ele está perseguindo, né? Então, esse soldado inválido e demente na Casa Louca, ele é um pouco a demência da política, da guerra contemporânea que está em todos os lugares, né? Então, justamente, interessante embarcar na pergunta dela e saber onde é que está esse soldado demente nos dias de hoje, num país que não está em guerra como o Brasil. Pois a pergunta de Tânia tem tudo a ver, especialmente, com essa tentativa de identificação. Nós vivemos a Casa Louca. Nós vivemos um tempo de casas loucas, não só de vacas loucas, mas de casas loucas. Nesse livro Guerra de Ninguém estão aí também as guerras, essas guerras pessoais, mas também as guerras silenciadas ou silenciosas, para ficar também ao modo do Scorza, que era um grande escritor latino-americano que lidou justamente com essas revoluções na América Latina. E esse soldado louco, de algum jeito, foi se projetando mais. Esse livro, Guerra de Ninguém, é de 2015, eu acho. Então, hoje nós vivemos essa guerra, onde as pessoas estão buscando se juntar, criar suas próprias falanges. Bom, posso nem falar das milícias e também dos conjuntos de interesses econômicos e políticos no Brasil. Mas nós somos um pouco também esses soldados inválidos. Nós somos um pouco filho dessa retórica, filho desse batalhão de pessoas que vai seguindo e não tem encontrado efetivamente ação. Né? No caso de Kandahar, foi, na verdade, um massacre de afegãos e o cara foi condecorado, um tenente foi condecorado, e ao final, o que é que resta para essas pessoas que lutam tanto por determinados pontos de vista, não conseguem sequer pagar a hipoteca? Parece que é assim que termina o conto, ele não consegue sequer pagar a sua própria hipoteca. Depois ele ficar inválido, demente, enlouquecer com a própria atrocidade que cometeu, ele está lá, ele acorda, já percebendo que está devendo a primeira parcela da hipoteca de uma casa sem varanda na Geórgia. Pois é, essa ironia amarga, né, do soldado que vai lá, arrisca a vida e depois, na verdade, volta a ser reduzido a nada. Né? Independente por mais que nós vivamos também um tempo de arregimentação, né, até mesmo de guerras, ou tentando entrar algumas pessoas, alguns governantes em guerras alheias, nós sequer conseguimos vencer os nossos próprios problemas aqui. Que bom seria que pudéssemos ter nossos problemas resolvidos e não entrar em guerras afegãs, digamos assim, religiosas nesse caso. O Arte em Contexto vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com Sidney Rocha. Até já. O Arte em Contexto está de volta, recebendo hoje Sidney Rocha. Sidney, no bloco anterior, ao falar dos seus contos, você falou muito da crítica ao mundo das celebridades, o mundo da mídia, o mundo cosmético, o mundo do consumo. E eu tenho a impressão que isso se amplifica nos dois primeiros livros da trilogia Jerônimo, né, que começa com Fernão Flor e agora continua com Estética da Indiferença, e estamos esperando ainda o Roosevelt, que vai ser o terceiro. Embora as duas tramas sejam bem diferentes, do Fernão Flor e do Estética da Indiferença, o ponto comum está um pouco isso, né? Esse sujeito, o ser aniquilado por uma espécie de imagem, pela vaidade, por uma vaidade potencializada, por um universo, vamos dizer, um universo gourmet, né? Um universo que transforma tudo em commodity, em mercadoria, né? Embora os livros não se restringam a isso, né? Explica um pouco como é que é essa relação com esse universo que você descreveu anteriormente nos contos. A questão desses dois romances, eu acho que o terceiro também culmina num tipo de pergunta fundamental. Eu acho que um romancista tem que se fazer perguntas, não dar respostas, mas tem que se fazer perguntas, aquelas perguntas fundamentais. E a pergunta fundamental talvez fosse desses dois livros por que é que a gente, Manuel, deseja tanto? Esses personagens, por exemplo, em Fernão Flor, ele deseja muito esse casal, Hannah e Mitch, até mesmo
o Tomás, aquele amigo deles lá, nesse condomínio de luxo, também... Estética da Indiferença. Estética da Indiferença. Eles desejam muito. E muito flagrante é a ideia da beleza em Fernand Flor. Ele deseja de tal modo Fernand a beleza. Flor é um esteta, né? É um Ele esteta. é um pintor. Exato. E é um pintor obcecado pela ideia de beleza. E ele é capaz de sacrificar, inclusive, as relações humanas, inclusive a própria natureza humana em relação à beleza. Ele é ao mesmo tempo sedutor e repulsivo, né? Sim, monstruoso. Sim, né? monstruoso, porque há nisso, sobretudo essa sedução monstruosa, maléfica, né, quase do demoníaco que há em cada um de nós, em cada um desses estetas que somos e tal. E no caso de Fernand Flor, ele sacrificará certamente a vida toda em busca desse prazer, desse desejo completo, desse rosto que se amplie, que ele é um retratista, retratou todas as grandes personalidades nos últimos 200 anos no mundo, né? Então, ele está obcecado pela beleza, contudo solitário. E no caso de Hannah e Mitch, são também um casal solitário, mas agora o desejo não é a beleza em si, o desejo é a felicidade. É o que nós desejamos também. Agora, de qualquer maneira, tem uma passagem que me parece que enquanto o Fernand Flor é um esteta, que quer estetizar a sua vida, a Hannah e o Mitch do Estética da Indiferença, eles têm uma vida estetizante ou uma vida estética no sentido cosmético da vida, no sentido cosmético. Eles estão isolados num condomínio fechado, em que tudo é mecanizado, tudo tem serviçais, tudo é protegido da sujeira do mundo externo. As relações sociais, as relações deles são relações um tanto quanto também cosméticos superficiais, embora, claro, haja intensidade em alguns momentos. Enfim, eles são menos angustiados do que o Fernand Flor, de certa maneira, e eles traduzem um pouco o significado de uma vida um pouco artificial que a gente imprimiu nas nossas cidades. Aliás, a cidade do Estética da Indiferença é uma cidade imaginária, é uma cidade que vale para todas as cidades, sim, com seus condomínios fechados que existem pelo Brasil, né? Sim, sim. Isso é verdade também. Embora ambos tenham lá as suas solidões a serem construídas também, porque o que Hannah e Mitch querem é o que nós queremos também: segurança, paz, conforto, saúde, segurança. Parece uma espécie de propaganda eleitoral: segurança, saúde, educação, todas essas coisas conquistadas, e conquistadas de um jeito diferente agora, porque há uma espécie de tentativa na literatura brasileira contemporânea de falar da pobreza. Nota, os livros, os romances falam no geral, são sobre o mundo fruto do esgarçamento do tecido social. Exato, né? Exato, eu não diria melhor. E o que ocorre é que esse romance, A Estética da Diferença, é sobre o mundo dos ricos, é onde há de fato as desigualdades, é onde nós temos que entender essas coisas. E Hannah e Mitch vivem num mundo rico e vão para um mundo mais rico ainda, um mundo mais particular, né? Uma ilha, de todo modo, assim como é a ilha de Fernand Flor, onde ali ele termina entendendo o seu tamanho como humano, não da natureza, mas da natureza humana. Hannah e Mitch também buscam esse tipo de agregação. E o que significa, ambos são, de algum jeito, revolucionários. Revolucionários ou talvez anti-revolucionários, no outro sentido, que o que interessa, por exemplo, a um pintor como Fernand Flor não é a mensagem, ele não tem nenhum movimento, ele não está afiliado a nada, o projeto dele é com a beleza, não com os ismos da pintura, ou especialmente da arte. E Hannah, por exemplo, está interessada num tipo de revolução, mas na revolução dos astros. Afinal, é desta palavra, revolução dos astros, que as outras revoluções descendem. Então, ela está preocupada com não o zodíaco, mas como é que o céu se move. E outra coisa, eles estão tão protegidos que eles só se preocupam com se um meteoro cair na cabeça deles. Sim. Quer dizer, a perspectiva de fim do mundo em que eles vivem, e que é um mundo tão seguro de si, só pode existir se for realmente um acidente, de um corpo celeste caindo na cabeça deles. Exato. E então, um pouco também são essas personagens que de tanto se preocuparem com sua preservação, acabaram também se protegendo do conflito com outros estratos, talvez, do mundo e da sociedade. Eles se sentem muito seguros e se apegam muito a essa redoma no qual eles estão vivendo, né? É verdade. E, de algum jeito, é uma espécie de retorno a algum primitivismo
talvez um antropólogo, acho que chamado Mary Douglas, falava um pouco da pureza e do perigo. Nós vivemos um mundo entre a pureza e o perigo o tempo todo, da higiene, da limpeza, da higiene das raças, de tudo isso. Nós estamos vivendo certa eugenia de novo. E essa ideia de limpeza é que está muito presente tanto em Cromani, que é o lugar dos ricos, onde a linguagem mesmo é o dinheiro, como também, no caso de Fernand Flo, que ele busca o mais aproximado possível à força da natureza. E o que é a força da natureza? A natureza não tem escrúpulo, Manuel. A natureza não tem beleza, a natureza não faz arte, a natureza é a natureza. Um tsunami é tão bonito, um incêndio é tão bonito no sentido geral como um quadro, por exemplo, e Fernand Flo sabe disso. E no caso do casal ali, tão absolutamente garantido, há sempre a possibilidade desse meteoro, das coisas que não estão sob nosso controle, afinal. A morte. O grande meteoro é uma metáfora, às vezes uma metonímia mesmo, para a morte. E é sobre esse espectro, a morte também de certas relações, o caso de Hannah com o filho dela, o caso de Tomás com os seus patrões, o próprio Mitch em relação a quem ele é. O leitor ou a leitora verão quem de fato é Mitch, como ele é, qual é a temperatura da pele dele. Perfeito. A gente tem uma pergunta da plateia, vamos ouvir a pergunta. Como que você chega ao tema e o nome dos personagens? É muito particular cada uma dessas decisões que um autor toma em relação ao seu personagem. A maioria das vezes, essas coisas vêm, como eu disse, o personagem é um pouco já o argumento para mim. Já é um pouco a própria linguagem. Então, os nomes eles estão muitas vezes associados, porque é natural assim, ao destino desses personagens. Mas não necessariamente tão óbvios que o leitor diga, então, se eu estou lendo aqui sobre Odisseu, certamente ele será atraído lá no final por Penélope. Não, não é disso que se trata. Mas a gente tem que criar personagens, e essa é a minha intenção, e eu tenho que fazer isso com muito respeito e com muita humildade, porque eu tento construir personagens que eles estejam com uma linguagem que seja viva de tal modo que eles estejam vivos efetivamente. Então, esse trabalho no decorrer desses anos é justamente disso, tentar transformar personagens em pessoas vivas de verdade, e às vezes esses contextos, essas caracterizações, elas são imprescindíveis e muitas vezes eu nem as uso, é necessário que eu as incorpore, que eu as tenha como prontas e que esse personagem possa viver assim. Agora, o Fernand Flo, da onde vem, por exemplo, para embarcar na pergunta dela? Pois é. Jerônimo Fernand Flo. Às vezes, talvez eu tentasse responder isso como Oscar Wilde. Oscar Wilde uma vez encontrou alguém na rua e disse: desculpe eu não tê-lo reconhecido, é que eu mudei muito. Né? Ou seja, esses romances, esses livros de contos, para mim, eu precisava revivê-los. Eu já sou diferente disso. E talvez seja esse o momento certo, Manuel, de falar, por exemplo, do romance com a estética da indiferença, porque eu estou me desaguando dele, assim como esses romances rios que eu falava, eu estou me desaguando. Então, Fernand Flo, quando fala uma palavra Fernand Flo, ainda me apaixona a ideia do personagem. E foi um dos personagens mais difíceis que eu tive de construir, porque quando eu terminei o livro completamente, eu disse, espera, a história aqui é o personagem. E deu até um problema com o meu editor, porque de última hora eu disse, mude o título do livro, porque vai se chamar somente Fernand Flo. O nome é sonoro, lembra o ferro, lembra a flor. Ia ser claro escuro, né? Eu li numa entrevista que você deu. Assim. Ia ser, e aí meu editor estava em gráfica já o livro, ele disse, cara, você quer me levar à falência? Eu falei, não por isso, por outras razões, mas o nome Fernand Flo ainda hoje, para mim, tem um certo mistério, assim, de alguém que você gostaria de conhecer. E o Hannah e Mitch do Estética da Indiferença? De onde você tira esses nomes? Assim, esses nomes também tem uma questão, não sei se confessável, mas são nomes que são sonoros, me provocam certa alegria. Hannah, Mitch, esses nomes são muito legais e esses nomes podem ser lidos em qualquer lugar do mundo também, né? É diferente de Francisco, como é meu primeiro nome, ninguém acreditaria num herói chamado Francisco. Mas é isso, acho que tem a ver também com a sonoridade e com essa coisa mais cosmopolita que eu acho que a literatura deve ter. Já que estamos falando de nomes, o título da trilogia, a trilogia é Jerônimo. Salvo engano meu, não tem nenhum Jerônimo como personagem, assim, nos livros, né? Como personagem... Tem um livreiro, não é isso? Tem um cebista, né? Que chama Jerônimo. O próprio Fernand Flo é um tipo de Jerônimo, porque Jerônimo. Há Hierônimos que está em Roosevelt.
Que é um livro que não saiu ainda. É, então, que não saiu, mas Jerônimo é um espírito que paira sobre o tempo em relação ao tempo em que eu escrevo. Jerônimo foi, por exemplo, o nome de um herói cooptado, mas um herói americano, índio cooptado, por exemplo. Jerônimo, por exemplo, foi o nome da operação que terminou matando o Saddam Hussein, foi também Jerônimo. Então é um nome que eu acho que é bem emblemático para o tempo que a gente vive, de cooptações, de revoluções. De aniquilação. De aniquilação do sujeito, que é uma coisa que atravessa de diferentes formas a sua literatura. Né? Operação Jerônimo, por exemplo, trilogia Jerônimo, tem a ver com isso. Isso mesmo, quando a cultura finalmente termina avassalando o indivíduo. Perfeito. Veremos como isso se desdobra no terceiro volume da trilogia Jerônimo. Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui no Arte em um Contexto. Agradeço também a plateia que participou fazendo perguntas para o nosso entrevistado e agradeço a sua audiência. Espero você no próximo Arte em um Contexto. Até lá. Boa tarde. Vai ter,